E aí pessoal, no vídeo de hoje do canal, o volante equatoriano aí que já pode ser anunciado, possíveis chegadas, o futuro time do São Paulo em 2023 e muito mais mercado da bola. Então, vambora pro vídeo. Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. Que estão negociando respectivamente com Atlético Mineiro e Cruzeiro, ainda trabalharam aqui. Então, por enquanto, negociações não concretizadas, já eu explico. E o Wellington Rato, que ontem encerrou os exames médicos, também ainda não participou do treino. Também já explico. Vamos começar com as negociações. Lembrando, tanto o Igor Gomes como o Nicão já estão acertados com as equipes de Belo Horizonte. Salários, tempo de contrato, tudo mais. O que está faltando, o que está pegando, por isso que eles estão treinando aqui ainda, é o acerto dos times com o São Paulo. No caso do Igor Gomes e do Galo, São Paulo está querendo ou ficar com uma porcentagem do atleta numa venda futura ou ter algum jogador envolvido na negociação. Porque aqui o contrato só termina em março. Então o São Paulo tem ainda 4 meses, um pouquinho menos de contrato com o Igor Gomes. Para liberá-lo antes do final de março, ele quer essa compensação. No caso do Nicão com o Cruzeiro, o São Paulo está estudando. Como o investimento foi alto, há uma tendência de não emprestá-lo gratuitamente, de receber algo por este primeiro ano de empréstimo, de repente deixando direitos fixados também no final do empréstimo. E é esse também entrave que está atrapalhando a conclusão da negociação. Aqui também tem 3 jogadores trabalhando que não deverão permanecer. O Léo, São Paulo aguarda uma nova proposta do futebol francês, mas está aberto a negociações com clubes brasileiros. O Léo teve uma proposta boa na metade do ano, não saiu, ficou um pouquinho chateado, tudo mais. E agora o São Paulo entende que é o momento dele fazer um novo ciclo em outra equipe. O Valse, que vai completar 3 anos sem atuar, se contundiu em janeiro de 2020, defendendo a seleção de base. O São Paulo pensa o seguinte, em renovar o seu contrato que termina em dezembro e emprestá-lo para alguma equipe por alguns meses, para que o Valse possa provar que mesmo 3 anos fora do futebol, não atrapalharam tanto o seu desenvolvimento. E aí, se ele jogar nesta equipe sem nenhuma restrição, ele volta e o São Paulo pode dar até um contrato mais longo para ele. E o André Anderson, que tem mais 6 meses de contrato, o Santos tem um certo interesse, mas a negociação não tem caminhado muito, o Rogério provavelmente não vai aproveitá-lo, então o São Paulo tenta aí se desfazer do André Anderson, colocá-lo em outra equipe, já que ele ficaria aqui 6 meses sem jogar. Quanto às chegadas, o Wellington Rato, como eu disse, fez os exames, por que ele não treinou? Porque não assinou contrato. E aí, sem assinatura no contrato, treina, acontece alguma coisa e dá uma complicação danada. Então, se ele assinar o contrato até umas 2h30, 3 horas, a tendência é que ele já treine às 16 horas com o técnico Rogério Ceni. Expectativa pela chegada do Marcos Paulo, do Atlético de Madrid, ex-Flu. Negociação segue, sem muitos avanços, mas segue. E claro, eu te trouxe os problemas de ontem, né? A zaga, principalmente. São Paulo vai precisar, no mínimo, de um zagueiro para começar a temporada. Uma notícia que surgiu ontem no final da tarde, que eu apurei aqui, é que o São Paulo pode pedir, por essa falta de zagueiros, a liberação do Lucas Beraldo da seleção Sub-20, que se apresenta em janeiro para o Sul-Americano. Resta saber se a CBF vai... Quero falar agora sobre o São Paulo para responder uma pergunta que tem sido bastante feita durante as lives. O São Paulo já quitou os salários atrasados? Só para relembrar, essa dívida começa em 2020, no último ano da era Leco. O então presidente decide pagar metade dos salários e deixa a outra metade para o próximo presidente. Caiu no colo do Júlio Casares esse enorme problema. Quase um ano inteiro com metade, com 50% dos vencimentos dos atletas em aberto. Para piorar, em 2021 a gente ainda estava em pandemia com uma série de dificuldades financeiras. O Júlio foi adiando o pagamento dessas questões, embora elas tenham sido reduzidas. O São Paulo ainda deve uma quantia de algo na casa dos 5 milhões de reais. A última promessa é de que a quitação seria feita ainda durante o Campeonato Brasileiro. O São Paulo não conseguiu fazer essa quitação. Os atletas saíram em férias e ouviram a promessa de que o tricolor vai desembolsar a quantia que ainda resta até o Natal. Ou seja, ainda há uma semana para fazer essa quitação, mas um detalhe importante: somente os jogadores que continuam no tricolor deverão ter esse pagamento ainda em 2022. Os demais, que não ficam para 2023, como exemplo o Miranda e o Éder, já foram avisados que terão direito a receber essa grana parcelada em até 24 vezes. São Paulo que enfrenta enormes dificuldades financeiras, apesar de ter conseguido registrar em 2022 um superávit pela primeira vez em bastante tempo. Aí, Arnaldo, a questão é, o São Paulo, na verdade, está formando um novo time? O fato é, a torcida do São Paulo está entre o desesperançoso e desesperado com o que vem por aí.
O que eu recebo de mensagem falando, meu, o que vai ser esse ano? E agora? Não vem ninguém? Que time é esse? E agora? O que vai acontecer? É uma loucura. O São Paulo vai formar um novo time, é isso? É isso, Tironi. Na verdade, vai ser a mais intensa reformulação desde que essa diretoria assumiu, né? É o terceiro ano que essa diretoria começa no comando, com os mesmos diretores, Belmonte, Muricy, Rui Costa, terceiro ano dessa mesma turma, o segundo ano com o Rogério, e a reformulação mais intensa, mais, assim, visceral. E é uma equipe, um novo time de 2023, parte do pressuposto de ser um time mais barato, mais jovem, mais rápido, mais competitivo, mais Rogério Ceni, mais Fortaleza. Não sei se deu para captar os sinais, né? Vou por partes. Vou anotei aqui. Mais jovem, mais rápido, mais barato, mais Fortaleza e mais Rogério Ceni. Certo? Mas continua. Daqui a pouco eu vou fazer umas perguntas para você. E agora, para ter esse novo time, por enquanto, como você mesmo descreveu, praticamente só saiu gente. Isso mesmo. Quer que eu Não entrou gente. Quer que eu... A ideia da diretoria, pelas minhas informações, é manter do ano passado, desse ano, né, para o próximo, a base do time, entre aspas, titular, que o São Paulo nunca teve. A gente vai tentando descobrir ali, né? A base do time titular, salvo um ou outro, e trocar praticamente todo o resto do elenco, os reservas todos e tudo mais, né? Com esse perfil de tiques que você anotou aí. Vou falar os caras que já saíram. Reinaldo, Miranda, Éder, Colorado, Marcos Guilherme, Bustos, Luizão, e estão saindo o Igor Gomes, o André Anderson, pode sair o Léo Pelé e o Thiago Couto também já foi. Você esqueceu o Nicão, já foi. É o Nicão. O Nicão também já está garantido que sai? Já, vai pro Cruzeiro, emprestado. Emprestado, e aquela parada dos salários lá, né? Parece que no fim o Cruzeiro vai pagar o salário inteiro, pelo menos. Repete os nomes, eu vou falando se ainda estão treinando ou se já saíram fora. Reinaldo, já foi. Já foi, Grêmio. Miranda, já foi. Sem time. Éder. Já foi, sem time. Colorado. Já voltou para Colômbia. Marcos Guilherme. Tá sem time, já foi liberado. Bustos. Voltou para Argentina, tá sem time ainda. Luizão. Foi para o West Ham na Inglaterra, São Paulo tem parte dos direitos. Igor Gomes, tá indo pro Galo. Ainda treina no São Paulo, tem pré-contrato com o Atlético em março, ou vai ser liberado agora, uma composição, ou só em março. André Anderson. Continua treinando, mas não deve ficar. Nicão. Foi para o Cruzeiro emprestado, 1 ano. Thiago, com salários pagos pelo Cruzeiro, ao menos. Isso. A ver, né? Porque daqui a pouco descobre, daqui a pouco tira um esqueleto do armário, fala que o São Paulo pagou tudo. Isso. Ou anunciado é que o Cruzeiro paga. É bom lembrar, hein, pessoal? Tá anunciado que o Cruzeiro vai pagar. Para ninguém esquecer. Isso. Depois. Thiago Couto. Foi para o Juventude emprestado. E o Léo Pelé, que tem aquela parada de poder ir para a França. O Léo Pelé é um dos titulares, o outro era o Reinaldo, que deve sair. Ainda treina com o clube, mas a promessa para os empresários, lá depois do São Paulo ter segurado o Léo Pelé numa proposta no meio do ano passado, liberá-lo mediante uma boa proposta para o jogador e para o clube. E não necessariamente da França, do exterior. Se tiver um clube brasileiro disposto a pagar pelos direitos e pelo salário, ele será liberado. Essa é a promessa para os empresários. Você tem aí quantos? A gente já falou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso. Contando o Léo Pelé também. Isso, 12. 12. Quem chegaram 2,5. Goleiro Rafael, atacante Pedrinho, goleiro Rafael em definitivo, atacante Pedrinho emprestado por 1 ano. O Wellington Rato, nessa negociação meio bizarra. A ideia é que o São Paulo tenha para ser esse novo time, no total de 8 a 9 reforços. Por enquanto, 2. Vão chegar a 8 a 9? Então mais 5 ou mais 6. Lembrando, o Lisieiro tá de volta também. Como, por exemplo, eu quero trazer esses bastidores do Pablo Maia, jogador que teve um destaque em 2022, desde que subiu de Cotia para o time profissional lá na Barra Funda, chamou a atenção por ele ter muita personalidade, por ser um jogador que não sentiu muito o peso de estar no profissional. Muitos jogadores precisam de um tempo, né, para se adaptar. Não foi o caso do Pablo Maia, que já desperta interesse do mercado europeu. O Fulham, na última janela, foi atrás do Pablo Maia.
Maia e agora, dessa vez, outros 2 clubes. O West Ham, que acabou de contratar o Luizão, chegou a cogitar a possibilidade de um empréstimo com o São Paulo, né, com uma opção de compra. Mas o São Paulo falou que nesse modelo de negociação não vai sair o Pablo Maia por empréstimo. E o West Ham avalia internamente a possibilidade de fazer uma oferta para tirar o jogador já na janela de janeiro. É uma possibilidade que o clube inglês está discutindo internamente, porque sabe que tem concorrência. E aí o Southampton já fez também uma consulta informal através de um agente. E aí fica aquela situação, né? Começa uma concorrência, um clube já manda uma proposta, o outro já tem interesse, começa a crescer essa história e o São Paulo já tem ciência de que pode chegar uma proposta e pode perder o Pablo Maia nessa janela de janeiro. Reposição para essa posição, São Paulo tem ali o Gabriel Neves, né, que foi contratado em definitivo, e tem também o Luan, né? O Luan, que a gente trouxe aqui a notícia aqui no canal, inclusive tá lá na playlist de vídeos, vídeo que a gente subiu falando sobre o foco do Luan nessa temporada, chegou treinando bem, tá fininho, então o São Paulo tem ali possibilidades de reposição e vê com bons olhos uma possibilidade de venda do jovem Pablo Maia, mas também tem que ser algo que compense para o São Paulo. Empréstimo, esquece. Mas o que eu ouvi também é que o Pablo Maia está sendo citado muito no futebol inglês, né? Ele está com muita moral, tem muita gente de olho no Pablo Maia na Premier League, então por isso essa situação deve acontecer já nessa janela, nessa abertura de janela a partir de janeiro. Deixa seus comentários aqui em São Paulino. Você acha que tem que vender o Pablo Maia? Vai ter que vender. Para fechar o vídeo, quero emendar falando sobre o tricolor, o São Paulo. Recentemente, nos últimos dias, um volante chamado Yegson Mendes. Ele pertencia ao Los Angeles FC, jogou a Copa do Mundo pela seleção equatoriana, ele foi oferecido para o São Paulo, foi oferecido também para vários outros clubes, tanto que teve recentemente seu nome especulado no Santos. São Paulo gostou bastante da sugestão, viu alguns vídeos dele e entendeu que o Mendes poderia ser titular absoluto, especialmente porque o São Paulo cogita vender ou o Pablo Maia ou o Rodrigo Nestor para tentar equacionar suas contas. O fato de o Mendes estar livre no mercado depois de deixar o Los Angeles FC animou ainda mais os dirigentes do tricolor, que já abriram negociações e esperam fechar a contratação o mais rápido possível. Qual é a preocupação? O fato de o Mendes ter sido sugerido para vários outros clubes brasileiros. Existe uma concorrência grande. Esse atleta foi titular em 2 das partidas do Equador na Copa do Mundo. Ele jogou como titular contra o Catar, vitória do Equador, e depois no empate contra a Holanda foi titular durante os 90 minutos. Antes de jogar no Los Angeles FC, já havia passado pelo Orlando City, clube de vários atletas brasileiros que passaram por lá. Desde então, Mendes já era super badalado. Se o São Paulo conseguir contratá-lo, vai estar fazendo um golaço. Nem estava nos planos do São Paulo trazer um volante, mas diante da oportunidade de alguém livre, sem custos para a aquisição dos direitos econômicos, o São Paulo está se empenhando para tentar fechar o mais rápido possível. Nome que já teve a aprovação do Rogério Ceni, o Rogério também se empolgou bastante e o tricolor espera fechar no máximo até segunda ou terça. Vou contando, trazendo informações para vocês. Combinado? Ontem do nada apareceu o nome do Mendes, né? E ao que parece é uma negociação aí que tá evoluindo bem. E como o Nicola disse, segunda e terça já deve ter novidades sobre o jogador. O jogador que empolgou o Rogério Ceni, mais um estrangeiro. Dizem as mais gringos também que o zagueiro que o São Paulo busca também deverá ser estrangeiro. Então lembrando que o São Paulo de novo vai passar a cota, né? Mas vamos acompanhar. O volante, esse volante aí pensando numa possível venda do Pablo Maia, que agora tá bombando, tem Fulham, tem West Ham, e agora o que parece também tem Tottenham interessado no jogador. As pedidas de 10 milhões de euros. O Luan também bem fisicamente. Você tem o Gabriel Neves e teria mais esse equatoriano, então... Assim, opção que não falta, né? Agora, o camisa 10, a gente não escuta nada sobre o assunto. Falando também com relação às demais informações, a questão do pagamento da dívida, acho que, é o que a gente tem dito, né? Do Casares já não dá mais para acreditar grande coisa. Vai pagar quem tá lá, quem não tá vai parcelar em 1 milhão de vezes e vida que segue. Né? Foi 2021 falando sobre o assunto, foi 2022 falando sobre o assunto, e já vai chegar em 2023 e ele ainda não consegue pagar a dívida. Lembrando que 2022 foi um ano que vendeu bastante o jogador, né? Até ultrapassou a meta. Acho difícil esse ano acontecer a mesma coisa. Ainda que possa receber uma boa notícia, né? O Sara pode ser vendido pela equipe inglesa pro Torino, então o São Paulo ganharia a participação que ele tem e tudo mais. Pois bem, né? Isso sem contar também uma venda do Pablo Maia e uma possível venda do Nestor. Na verdade, as apostas do São Paulo são esses 2 jogadores para você conseguir tentar ficar próximo da meta lá de 135 ou 140, entre 135 e 142 milhões de reais, que coisa para burro, para venda de jogador, né? Veremos.
Ontem também o São Paulo oficialmente apresentou o Wellington Rato, agora temos 3 reforços. Mas como o Arnaldo e o Tironi falaram, a perspectiva, a ideia é fechar 2022, início de 2023, antes da temporada, com ao menos 8 reforços, que seriam ainda mais 2 jogadores de velocidade, que é o Marcos Paulo e o David, você chegaria a 5, o Mendes 6, e você ficaria com esse possível camisa 10 e um lateral esquerdo para o lugar do Wellington, fechando aí um número de 8 reforços e saídas aí, podendo chegar a 12, 13, 14 saídas. Então assim, matematicamente é um elenco reduzido, financeiramente é um elenco mais barato, mais fortaleza. Acho que essa é a ideia. E se tiver o desempenho do próprio, pelo menos assim o São Paulo vai estar brigando, vai ser um time enjoado. Tem que ser aquele São Paulo que venda duro, venda cara a derrota. E tomara que esse ano não perca a penca de gols que perdeu ano passado. E que chegue em finais, né? Até porque as metas foram apresentadas em 2023 são exatamente iguais às metas de 2022, final do Paulista, final de Sul-Americana, 6º lugar do Brasileiro, quartas final da Copa do Brasil. E o São Paulo 2022 mostrou que é possível. Acreditamos e torcemos para que o São Paulo de 2023 consiga também demonstrar isso. Tá chegando todo mundo que o Rogério tá pedindo. Não dá pra chegar no final do ano e falar, o Rogério não pediu, foi indicação da diretoria. Gente, tem essa. Não tem essa. O André Alisson, por exemplo, foi a indicação dele. E já tá pegando as malinhas para ir pro Santos. Esperamos que dessa vez dê certo. A gente tem grande responsabilidade na formação desse elenco. Praticamente você está começando do zero. Não tá, porque você tem jogadores bastante ainda de 2022, principalmente os titulares que se manteram, né? Mas, assim, não é pontual, foi uma reformulação mesmo, coisa que também o torcedor de São Paulo tem pedido há muito tempo, né? Então agora é torcer pro Rogério Ceni, que vai ter um mês aí de trabalho praticamente, de pré-temporada, e que o São Paulo consegue agilizar aí a vinda o mais rápido possível desses jogadores aí que virão agregar ao elenco tricolor. Então é isso, pessoal. Copa do Mundo pra gente já acabou há muito tempo. Aqui hoje é o jogo da final, Argentina e França. E São Paulo não para, né? Todo dia novidade, notícias sobre o nosso tricolor. É o São Paulo obtendo jogadores e se desfazendo de jogadores no mercado da bola. Então é isso, pessoal. Um ótimo domingo a todos. Eu sou Marcelo Mazorra, do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder, nesse vídeo, deixa aquele likezão sempre, tá bom? Saudações de cores e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.